Ya estamos. Buenas tardes, querido público. Muchas gracias por venir a una nueva conferencia por los 31 años del Grupo de Microelectrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con apoyo del capítulo CAS Estudiantil de la PUC y el CAS Perú. En esta ocasión voy a presentar a uno de esos grandes amigos que me ha dado la vida, un hermano de la vida, mi amigo, el doctor Rodrigo Pereira, que él es doctor por la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿no? A él lo conocí en el programa El CEI Brasil, que es un programa donde nos entrenaba para ser diseñadores digitales, diseñadores analógicos, diseñadores RF. Él y yo estuvimos en la parte de diseño digital, ¿no? Él, eh, él es ahora profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿no? Sus investigaciones incluyen computación embebida, sistemas digitales, sistemas aeroespaciales, dispositivos médicos, en fin. Bueno, Rodrigo, estamos contigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer conversar com vocês. Eu me chamo Rodrigo Pereira, sou professor na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. E nessa conversa a gente vai falar sobre inovação e projetos com FPGA. O Mário é um grande amigo, nós estudamos por um ano na área de microeletrônica aqui no Brasil, onde a gente aprendeu muito sobre design de semicondutores, design de chip. Nós vamos conversar aqui um pouco mais sobre inovação. Tá? É um tema que não é muito conversado nas academias, não é muito conversado na universidade. Tá? Eu tenho um pouco de experiência, eu já trabalhei na indústria, já trabalhei nas universidades com essa tecnologia. E hoje, atualmente, eu ministro a disciplina de linguagem de descrição de hardware na UFSC, para as turmas iniciais das disciplinas de hardware. Tá? A apresentação... Opa! Só um pouquinho, pessoal. O conteúdo dessa apresentação, a gente vai seguir esse roteiro. Tá? Vocês já se perguntaram o que é inovar? Como é que é possível inovar? A gente vai definir uma palavra chamada MVP. Por que o FPGA é um poderoso recurso para inovação? Como que o FPGA adentra, como que o FPGA faz parte da cultura de MVP? E nos slides finais, no fim, a gente vai falar um pouco sobre o mercado brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre startups e como pensar fora da caixa. Existe um termo no Brasil que a gente chama pensar fora da caixa, out of the box. Isso é importante para o engenheiro e para o futuro para o estudante de engenharia e para o futuro engenheiro. E no final a gente vai bater um papo, tá? Sobre o que vocês quiserem, a gente pode conversar a respeito. Então, com o objetivo dessa nossa apresentação é trocar experiência. A gente vai conversar sobre um pouco o que eu tenho de vivência da tecnologia. A gente vai divulgar a tecnologia, pretendo divulgar a tecnologia de FPGA, porque eu sou entusiasta, eu gosto de trabalhar com FPGA. E o mais importante é rever um amigo. O Mário é um grande amigo e trocar essas experiências universitárias é muito bom, é muito gostoso. Tá, pessoal? Então, gente, vamos lá. Como é que a gente pensa em inovação? Tá? Vamos pensar um pouco em inovação. O que é inovar? Tá? Deixa eu só separar aqui que eu separei. O que é inovação? Inovação a gente pode pensar que inovar é gerar valor. É gerar algo, é gerar valor para algo.
por meio de um novo produto, de um novo serviço, de um novo processo. Mas, gente, o que é gerar valor? O que significa você gerar algo para alguém em termos de processo, produto e serviço? Por exemplo, você fornecer para esse novo produto, para esse novo serviço, novos benefícios, algo que você consiga tocar, que você consiga ver. Você consegue gerar valor quando você resolve problemas reais. Quando você, por exemplo, diminui os recursos para fazer algo e esse algo mantém a qualidade. Se você, por exemplo, diminui o tempo para desenvolver um produto, você diminuiu o recurso, que é o tempo, mas ele está com aquela qualidade ainda. Então, ele é um bom produto. Então, você gerou valor. Tá? Como boa prática, como bom método para a gente pensar em gerar valor, a gente tem que simplificar MVP. Gente, eu ainda não falei o que é MVP, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Vocês têm que ter uma solução prática para esse problema. Não adianta a gente viver só no mundo das ideias, a gente tem que ter um resultado prático para aquilo que a gente está fazendo. Vocês têm que testar as hipóteses que vocês estão tentando resolver. Todo o produto você tem que entregar para alguém e essa pessoa tem que te dar um feedback. E quando ela te dá esse feedback, vocês têm que interagir com esse produto para resolver o problema. Então, vocês têm que fazer uma interação, vocês têm que voltar no produto para resolver o problema e melhorar esse produto. As métricas do produto, é importante a gente saber quais são as métricas do produto. E, gente, é muito importante a gente pensar, quando a gente inova, no produto final, do que a gente vai entregar para o nosso cliente. Ou seja, como é que a gente vai escalar esse produto? Como é que a gente entrega um produto e esse produto entra no mercado e vai sendo consumido no mercado. Isso é importante, tá? Existe uma pessoa muito importante que é o Christopher Freeman, tá? Esse senhor, ele é um reconhecido estudioso na área de economia e principalmente economia, mas também de inovação, tá? Ele diz que o projeto, que a inovação, ele não é um processo isolado. Então, a gente tem diversas pessoas em volta da inovação para que a inovação dê certo. Então, nós temos, por exemplo, processos de políticas públicas, a gente tem engenheiros pensando em resolver o processo, o problema, a população tem que estar engajada. Basicamente, gente, a gente tem que resolver, melhorar a qualidade de vida e desenvolver o ser humano. Isso é inovar, tá? Como é que se inova? Só um pouquinho. Como é que se inova, gente? Então, por exemplo, eu acho que escrevi errado aqui, mas tudo bem. A gente pode inovar em produto, a gente pode adquirir novas funcionalidades, a gente pode inovar em processo, por exemplo, uma automação industrial, melhorar os nossos processos de cadeia de suprimentos. A gente pode inovar nos modelos de negócio. É o caso, por exemplo, da Uber, que inovou vertiginosamente a forma de você compartilhar um carro, né? Inovação em marketing, inovação na organização, na cultura, dentro da empresa. A gente tem inovação aberta. Isso é muito importante, gente. Vocês participarem de, por exemplo, hackathons, que são desafios que a indústria ela propõe esses desafios para as universidades, para o público em aberto, para serem resolvidos. Tá? Inovação na sustentabilidade, inovação social, produtos agroecológicos, projetos de impacto social, inovação de experiência de clientes, isso é muito importante. A gente está vendo agora, por exemplo, a inteligência artificial.
A inteligência artificial está inovando na experiência do cliente. Hoje, muito do que a gente responde em chat é a IA respondendo. Inovação em segurança cibernética, isso nem precisa nem falar, que é importantíssimo, né? E inovação em P&D. Então, a inovação ela passa por uma boa pesquisa e um bom desenvolvimento dessas novas funcionalidades, tá? Algumas palavras importantes, pessoal. Se vocês puderem pensar a respeito, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de IA, a gente está falando de realidade aumentada, criatividade, a gente está falando de hackathons, competições de inovação, isso é importantíssimo participar. Pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando de parceria com outras indústrias, a gente está falando de incubadora de tecnologia, a gente está falando de startups. Mercado, a gente está falando de adaptação, tá? A gente está falando de adaptar ao problema do cliente, a explorar novos segmentos. E algo bem importante, pessoal, que eu vivi isso, que é o Lean Manufacturing, onde a gente tem sempre um estoque mínimo. A gente não, dentro da empresa, a gente tem que ter o mínimo possível, porque o que acontece? Quando você acumula muito material, muito estoque, você acaba acumulando capital dentro da tua empresa. E esse dinheiro ele tem que estar reservado para outras coisas, não só para estoque. Então, o Lean Manufacturing é muito importante na indústria moderna, tá? Agora vamos falar um pouco mais como é que a gente tira a ideia do papel. Tá? Se a gente pensar numa linha do tempo, eu coloquei a linha do tempo aqui para a gente entender um pouco mais o que seria a cultura MVP. Tá? Basicamente, você teria a tua ideia, que é uma fase inicial, a fase zero, onde a gente tem uma necessidade de resolver um problema. Tá? Ali, naquele momento, você começa a startar, você começa a ter um start do teu produto, do teu protótipo. Você tem produto barra protótipo ali. Na sequência, a gente tem a prova de conceito, onde a gente vai validar parte específica do produto. A gente não está fazendo aqui o produto inteiro. Imagina para a gente separar em pedacinhos o nosso produto e a gente vai validar só aquela partezinha. Quer um exemplo? Login e senha. Vamos supor que é um produto digital. Login e senha você pode validar antes de você fazer a etapa de pagamento. Então, valida isso primeiro, depois vai para a parte de pagamento. Aí nós temos a fase 2, que é o POC, que é Proof of Conception, tá? Prova de conceito. Concept, not conception, concept. Tá? Onde a gente vai começar a descobrir a funcionalidade do nosso produto, ou seja, ele já está mais próximo do cliente. A gente já consegue observar que existem necessidades do cliente que a gente já começa a atender. O POC, gente, ele não é ainda o produto final. O produto um pouco antes de ser vendido é chamado MVP, que é chamado Minimal Valuable Product. É um produto mínimo viável. Tá? Gente, o MVP, ele é o produto, a primeira venda que a gente faz. No momento que a gente seleciona alguns clientes e a gente faz a venda desse MVP, a gente tem um produto no mercado. Então, é um produto com uma versão simples, onde a gente vai apresentar para o nosso cliente, a gente não dá de graça, a gente vende. Porque no instante que vender, você tem um produto. Esses clientes que recebem o produto, eles vão testar o teu produto. Eles são os nossos chamados early adopters. Tá? Eles vão adotar o nosso produto no começo. Eles são as melhores pessoas porque eles engajam, são pessoas engajadas em te ajudar a resolver o problema.
essas pessoas elas vão ser consultadas para você criar um produto para entrar no mercado de forma exponencial, você começar a vender um atrás do outro. No instante que você validou essa primeira rodada com os teus clientes, você já tem o teu produto. Então, você já pode lançar no mercado, já pode começar a ver como é que ele vai se encaixar no mercado, que a gente chama de PMF, Product Manufacturing, não. Product Minimal Fit. Eu vou lembrar daqui a pouco. Tá? O PMF é quando você começa a entender se o mercado está entrando, se ele está começando a adaptar ao teu produto. Tá? Bom, mas como é que o que isso tem a ver com FPGA? Como é que a gente vai utilizar sistemas embebidos, sistemas embarcados para inovar? Tá? Como é que a gente vai utilizar sistemas embarcados? A gente pode dividir sistemas embarcados, sistemas embebidos, em 4 categorias. Nós temos os sistemas autocontidos, onde nós temos aqui microcontroladores, esse aqui é muito famoso, que é o Arduino. Nós temos os single board computers, que são esses computadores como Raspberry Pi, esse aqui é o Raspberry 3 ou 4, não estou bem certo. Tem os processadores digitais de sinais, que são os DSPs, e nós temos os dispositivos de lógica programável. A gente vai falar um pouco mais a respeito desse último dispositivo aqui, tá? Que são os FPGAs. Como é que o FPGA ele é esse recurso? Qual que é a vantagem do FPGA? Gente, se vocês observarem, nós temos 2 imagens aqui. Nós temos a imagem A e a imagem B. A imagem A, gente, é de um PIC. Esse é o PIC 16F877, que é um PIC que eu estou trabalhando numa disciplina. Se vocês observarem, esse PIC, ele já está definida toda a arquitetura dele aqui. Ó. Nós temos uma ALU, nós temos multiplexadores, nós temos a memória de programa, a memória de dados, tá? E nós temos esses blocos aqui embaixo, que são os blocos de hardware específicos, como, por exemplo, um timer, um CCP, um comparador, e o PWM, comparador, tem mais uma sigla que eu nunca lembro. Uma UART, tá? Nós temos conversores analógico digital. E à direita, pessoal, em A, vocês têm os FPGAs. Se vocês observarem, o FPGA ele é neutro. Ele não tem essa arquitetura. Essa arquitetura ela não está especificada à direita, em B. O que acontece, pessoal? Se eu quiser desenvolver esse PIC, eu costumo dizer isso para os meus alunos. O Kai está aí. Eu costumo dizer para os meus alunos que se eu quiser copiar esse PIC para dentro de um FPGA, eu consigo, porque ele é flexível. Já o contrário, eu não consigo. Eu não conseguiria fazer um FPGA aqui, ó, do lado esquerdo, em A. Não dá, tá? Então, esse dispositivo FPGA, ele é reconfigurável. Ele é uma matriz de blocos lógicos, onde a minha lógica, eu escrevo essa lógica e ela é interligada gerando blocos de hardware. Então, da esquerda para a direita eu consigo montar um PIC aqui, mas daqui para lá eu não consigo. Tá? Então, essa é uma grande diferença do FPGA com relação a um ASIC. Tá? Se a gente for pensar num projeto de hardware, num projeto, eu quero desenvolver um projeto, um produto, tá? Como é que a gente pensaria? Olha, a gente teria que pensar na especificação, tá? A gente teria que especificar, levantar todos os requisitos funcionais, não funcionais, diagrama de blocos, sequência e assim por diante, tá? Depois a gente iria para uma outra etapa, para desenvolver o hardware, o software, a mecânica é algo importantíssimo, pessoal, não deixem para pensar na mecânica no final.
Aí eu pensaria, como é que eu vou fabricar e fazer os ensaios? Gente, a gente vai conversar um pouco mais a respeito dessa parte 2 aqui, do hardware. Tá? Vamos lá. Vamos pensar num projeto complexo. Eu quero pegar agora um projeto onde eu tenho sensores de temperatura, conversores analógicos digitais, eu tenho um barramento CAN, eu tenho um atraso de linha, eu tenho outro analógico para digital, essas memórias, e eu tenho um display e barramentos de comunicação aqui para cima. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu usei tudo que eu tinha de estrutura nesse microcontrolador aqui, por exemplo. Eu usei tudo isso aqui, eu consegui fazer no microcontrolador. Eu ocupei todos esses bloquinhos aqui embaixo. Se eu quiser acrescentar agora um sensor de temperatura, eu não poderia, porque eu já utilizei todos os recursos de hardware específicos para esse sensor de temperatura. No FPGA, a gente consegue resolver esse problema reescrevendo o código, tá? Parte desse código, parte desse bloco, e sintetizando de novo aqui dentro. Se a gente tiver lógica sobrando e pinos de entrada e saída de dados, gente, é muito tranquilo você reproduzir, colocar um segundo sensor aqui, ó, tá? Simplesmente eu reescrevo a lógica, reescrevo a lógica, acrescento esse bloco de hardware aqui e acrescento o meu sensor, tá? Do lado direito, aqui, né, no PIC, eu não poderia mais fazer isso, porque eu já utilizei todos os recursos possíveis dentro do PIC. Então, não dá. Ou seja, o PIC é congelado, é estanque. Uma vez que a arquitetura está desenvolvida, a gente não consegue mudar. Aqui eu consigo mudar. Isso é muito bom para projetos complexos, gente, porque a gente não sabe o que vem pela frente às vezes. A gente planejou o máximo possível, mas às vezes faltou um sensor de temperatura. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu vi crescer. Eu não fui muito a fundo nesse projeto, eu só vi ele, presenciei ele, mas aqui é um projeto onde é utilizado sistemas aqui de radiofrequência bem potentes. Então aqui vocês podem ver uma entrada de sinal aqui de radiofrequência na casa dos gigahertz, e aqui, ó, nós temos o nosso FPGA. Tá? Então, se eu quisesse colocar mais um bloco de radiofrequência aqui, se eu quisesse colocar mais um hardware de radiofrequência, bastaria eu ter espaço aqui dentro, ó, dentro dessa placa que a gente chama de backplane, tá? E a gente teria que verificar se existe essa possibilidade na placa aqui, se a gente tem lógica sobrando. Gente, no PIC ou qualquer outro DSP, isso aqui é congelado. Tá? Essa escalabilidade já não é tão fácil, não é tão possível. Tá? Como é que a gente usaria o FPGA? A gente usaria o FPGA principalmente na prova de conceito. Ou seja, o FPGA ele permite que a gente valide bloco a bloco do nosso hardware. Quero validar a leitura de um sensor de temperatura. Eu consigo fazer só e somente isso, utilizando o meu FPGA. Na prova de conceito, eu conseguiria validar requisitos críticos, como, por exemplo, a comunicação em um servidor. Isso é possível no FPGA. Tá? A gente consegue colocar um sistema de tempo real no FPGA e fazer essa leitura, só essas comunicações, essas partes críticas de um projeto. Tá? E o MVP, ele entraria principalmente porque a gente utilizaria kits que a indústria disponibiliza, a gente utilizaria todo o esquemático, todo o esquema elétrico oferecido pela indústria, e a gente teria o produto sendo entregue mais rápido, porque a gente não tem que ficar reinventando a roda. A gente usaria aquele produto, aqueles esquemáticos, aquelas especificações já consolidadas pela indústria, e a gente faria o nosso hardware, e a gente já teria um produto um MVP, um produto mínimo para ser vendido para a nossa indústria. Tá? Qual que é a vantagem, então, do FPGA?
ele economiza tempo, gente. E ele é muito confiável. Então, se você fizer um produto bem feito, ele é muito confiável, tá? O custo, ele é carinho. Ele, por ser memória SRAM, ele tem um custo maior, tá? Por isso que um FPGA ele não é utilizado para produtos que a gente chama de low-end, ou seja, ele não é utilizado, por exemplo, para uma cafeteira. Uma cafeteira seria muito caro você colocar um FPGA, tá? Apesar de existirem FPGAs na casa do dólar, tá? Um pouquinho acima de $1, mas não se vende FPGA, existe um número mágico que não se vende FPGA abaixo de $1, tá? É um produto que, se você precisar escalar, você tem disponibilidade de várias famílias. Então, se eu preciso aumentar a minha lógica, você consegue crescendo com as famílias de FPGAs, né? Ele tem, por incrível que pareça, erra-se menos com FPGA. Por quê? Porque a gente, quando escreve o código, a gente passa por uma extensa verificação e é extremamente padronizado esse desenvolvimento. Também são feitos testes de qualidade para ver se está ok, se não tá, se o teu código está no tempo correto, se ele não está no tempo correto. Você tem diversas opções de FPGAs. A prototipagem, se você quiser criar blocos pequenininhos de hardware, você consegue prototipar rápido. Eu vou mostrar para vocês uns FPGAs aqui. Ele é flexível, tá? Ele é bem flexível. Você consegue fazer da mesma porta leituras analógicas, como você também consegue fazer leituras digitais. E isso acaba reduzindo a quantidade de riscos que você acaba assumindo, tá? Gente, se vocês quiserem, depois que você criou o teu MVP, o teu produto mínimo, tá? Sempre pensem em criar o hardware muito próximo do produto final. Porque lá na frente vocês vão ter que, isso vai ter que ser adotado por todo mundo. Então, se a gente montar um produto que não está muito a cara, se a gente montar um MVP que não está muito cara de produto, não vai colar. Então, a gente precisa estar sempre pensando no produto final, tá? Optem sempre para estar num ambiente de desenvolvimento favorável. Não adianta vocês estarem tentando fazer desenvolvimento numa cidade que não ajuda vocês a desenvolverem. Então, assim, se vocês têm uma cidade no país de vocês onde existe mais desenvolvimento lá, tentem trabalhar lá, porque lá o ambiente é mais favorável para isso, tá? A arquitetura, sempre pensem em produto como uma arquitetura que ela vai crescer, que ela é escalável, tá? Sempre pensem em como reduzir o custo do produto. Pensem sempre também em bons fornecedores. Na época da pandemia, eu passei pela famosa crise dos semicondutores. Eu tinha escolhido um microchip para fazer parte de um produto nosso, e esse microchip parou de ser fabricado. Então, a gente teve que mudar de arquitetura, não foi nem de microchip, a gente teve que mudar a arquitetura. A gente passou de Zilog, que é uma fabricante, para uma STM. Então, pensem bastante nos fornecedores, tá? Baixo lead time, ou seja, o tempo para você receber os componentes tem que ser rápidos, tem que ser baixo, tá? Definam sempre bem os processos. Quem faz o que dentro da empresa? Quem que é a equipe de solda? Quem que é a equipe de programação? Quem que é a equipe de vendas? Quem que é a equipe de produto? Essas pessoas têm que estar sempre com a função bem definida, porque senão a pessoa desanima, tá? O time desanima. E sempre pensem em times multidisciplinares, ou seja, eu trabalhava com 2 médicos, com um médico, e esse médico era programador de Android, para vocês terem ideia. Eu trabalhava com 2 fisioterapeutas, uma engenheira de produção, um engenheiro eletricista e mais 2 engenheiros de computadores para a gente fazer um produto. Então, era uma equipe que pensava no todo. Ela cercava todos os problemas. É uma equipe que a gente chama multidisciplinar.
Bom, pessoal, já encaminhando para um fechamento, vamos falar um pouco do mercado brasileiro. Tá? O mercado brasileiro, a maioria dos nossos, do nosso desenvolvimento, ele está em São Paulo, no sudeste do Brasil. E a maioria trabalha em empresa. Tá? O salário que eles recebem é aproximadamente R$ 9.000. Eu não sei ainda a conversão para o dinheiro de vocês, eu teria que dar uma pensada, tá? Mas essa aqui é a média de salário entre 9 e 12 mil. Vocês conseguem essa pesquisa, entender um pouco mais no site embarcados.com.br, onde tem um relatório da pesquisa sobre o mercado brasileiro de sistemas embarcados. Deem uma olhada ali. Esse site é muito bom, tá? Se vocês puderem, usem esse site. Aqui que eu queria chegar com vocês, as ferramentas de prototipação. No Brasil, se usa muito, muito o ESP32. 55% das pessoas que responderam essa pesquisa utilizam muito o ESP32. Na sequência, o Arduino, Raspberry Pi e só aproximadamente 9% utiliza FPGA. O porquê disso provavelmente é porque o FPGA realmente é para produtos de high-end, ou seja, produtos muito caros, radares, sistemas de data center, vamos lá, radares, data center, utilizado muito para processamento de imagem. Então, são indústrias muito específicas que utilizam FPGA, tá? E só 53% desse público que respondeu não utiliza kit, ou seja, as placas já prontas da indústria diretamente nos seus produtos. Então, eles desenvolvem, isso é interessante, tá? Eles desenvolvem todo o hardware para ter um produto final, tá? Gente, como é que é uma startup? Como é que é uma startup de tecnologia? Tá? As características importantes de uma startup, ela tem soluções inovadoras, elas inovam em algum segmento, ela possui modelo de negócio escalável, ou seja, hoje eu estou vendendo algo e eu consigo fazer, por exemplo, daqui a pouco, venda recorrente, ou seja, eu consigo cobrar mensalidade nesse meu produto. Isso é uma forma de você escalar o teu negócio. Uma startup sempre busca por investidores. Ela tem uma cultura que a gente chama cultura empreendedora. Uma característica muito importante da startup, gente, é o que a gente chama de pivotar. Tá? Pivotamento, em português. O que é pivotamento? Se você estiver indo para o lugar errado, não adianta você insistir. Você para e pensa em como mudar esse teu negócio para algo que você domina. Então, se você está indo para cá, você gira para o outro lado, você pivota para o outro lado e segue aquele rumo. Tá? As startups hoje, elas têm um foco muito forte no cliente. Então, elas estão sempre conversando com o cliente, elas se importam com o cliente, elas querem saber o que o cliente está achando do produto. A equipe numa startup é muito reduzida. Então, assim, hoje, na startup que eu trabalho, que eu possuo, nós somos em 10, 12, não chega a isso. E a gente vende para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A gente tem um estoque reduzido. Tá? O tempo limite de operação, ela não opera 24 horas, ela tem um tempo menor de operação. Ela trabalha das 8 às 16 horas, mas óbvio que está sempre ouvindo o cliente. E toda startup ela tem um objetivo de saída, ou seja, em algum momento ela vai ter que deixar de ser startup. Ela vai ter que migrar de startup e é o que a gente chama de growing, ela começa a crescer, ela começa a ir ela começa a receber investimentos e ela começa a crescer e passa a não ser mais startup. Então, ela tem que ter um objetivo. Nesse momento, nós vendemos 5 mil produtos. Ok, então a gente não é mais empresa pequena, a gente passa a ser uma empresa média e começa a crescer. Tá? O ambiente de inovação.
Tá? Isso é muito importante. O ambiente de inovação, ele tem que ser favorável. Você tem que ter acesso a espaço de trabalho com infraestrutura. Vocês têm que ter acesso a recursos financeiros, a mentorias, pessoas que vão te aconselhar, conversar com você. Vocês têm que trabalhar muito na startup, a gente trabalha muito com networking, e a gente colabora com outros processos, com outros produtos, a gente ajuda. A gente tem que ter, no ambiente de inovação, a gente tem que ter acesso ao cliente, o ambiente de inovação tem que falar, trazer o cliente para você, para que você cresça. Nós temos que ter programas no ambiente de inovação, a gente tem que ter programa de aceleração, então a startup ela tem que acelerar, ela tem que crescer, ela não pode estagnar. Né? A gente tem que ter acesso a pesquisas, isso é importantíssimo que o ambiente de inovação traga pesquisas, traga pesquisadores para conversar com a gente. Mídia, sem sombra de dúvida, a gente tem que ter divulgação, tá? A gente tem que ter, toda startup ela tem que ter cultura de inovação, ela tem que ter sede por inovar, ela não pode ter medo de quebrar paradigmas, de pegar e falar, agora a gente vai mudar isso, e vai lá e muda. E o aprendizado dentro de uma startup tem que ser contínuo, então a gente tem que estar sempre trabalhando para melhorar dentro de uma startup. Pessoal, como é que a gente pensa fora da caixa? A gente tem que estar sempre buscando a criatividade, a gente tem que estar sempre buscando problemas. É um exercício diário, gente. A criatividade, ela tem que ser exercitada diariamente. Então, vejam, olhem para a rua e achem os problemas e pensem como é que vocês vão resolver essa dificuldade das pessoas. Questione se esse problema ele pode ser resolvido. Tá? Vocês podem se inspirar nas soluções clássicas, em coisas que já foram resolvidas. Como é que eu modifico isso para resolver um problema de outra pessoa? A gente tem que pensar isso como os gênios pensam. Como é que eles chegaram nessa solução? Como é que o Einstein pensou nisso? É audacioso, sou até um pouco arrogante, mas por que que a gente não pode tentar pensar como eles? Acompanhe as ideias. Vocês têm que ter, quando vocês têm as ideias, anota essa ideia. Anota essa ideia, porque daqui a pouco vocês acham a solução, vocês estão dando uma olhadinha, olha, isso aqui eu resolvo assim, e resolve o problema. Então vocês têm que sonhar acordado, vocês têm que rabiscar, vocês têm que pensar no protótipo, vocês têm que trabalhar em equipe. Se vocês têm uma turma boa na universidade, se junta com essa turma, formem um grupo, vamos resolver um problema. Ouça o faxineiro, até o engenheiro. Conversem com o faxineiro e até com o engenheiro para resolver um problema. E, pessoal, principalmente, saibam vender a sua ideia. Se vocês não forem bons vendedores, se vocês não convencerem as pessoas que a sua ideia é boa, ela vai ser só ideia. Tá? Então, pessoal, experimente. Vamos lá, testa. Seja curioso. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Monta algo, desmonta, quebra. Vocês têm que vencer. É assim que faz para inovar, para você crescer, para você ter criatividade, para você exercitar a criatividade. E, pessoal, principalmente, execute. Não fiquem só no mundo das ideias. Tá? Se vocês trabalharem 1%, isso serve para a vida toda. Se vocês trabalharem 1% todo dia, no final de 100 dias, vocês vão ter 100%. Então, pessoal, se vocês tiverem foco e dominar uma coisa de cada vez, e não várias, vocês resolvem algo grande. Tá, pessoal? Eu deixo esse slide aqui para vocês pensarem, tá? Quais são as chances de sucesso? São palavrinhas e aqui embaixo nós temos as pessoas que falaram. Vamos pegar aqui o Thomas Edison, vamos pegar o último ali, o 100%. Eu fiz, tá? Ele dizia que gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, tá, pessoal? Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais. Espero que eu tenha passado um pouco de inspiração para vocês inovarem no Peru, inovarem aqui no Brasil. Se tiverem oportunidade de vir aqui para o Brasil, venham, serão bem recebidos.
tá? E pensem em inovar, pensem diferente, pensem fora da caixa, tá bom? É isso aí, Mário. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu charla, por la conferencia que nos has dado. Y bueno, yo quisiera saber si hay alguien del público que tiene alguna pregunta, la puede realizar, ¿no? Eh, por favor, no sean tímidos. Cualquier cosa yo puedo traducir al portugués, ¿no? Para si hay Mas o meu português alguna... foi difícil do pessoal compreender? A ver, vamos a hacer la prueba. Máximo, ¿has entendido el portugués? Yo creo que sí, ¿no? Sí, más o menos. Mi El portugués todavía está Máximo es mascado. italiano, pues entonces, pero bueno. En todo caso, a ver amigos, ¿alguna consulta para Rodrigo? Sí, justo yo tenía Hazla, Máximo. para interpretarla, ¿no? Dale al expositor si es que voy a contarnos o comentarnos qué tan fácil o qué tan complicado es empezar una startup, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y sobre todo si es que nos puede dar como que unos pequeños tips o algunos secretitos para empezar bien en una Eh, startup o tener suceso, ¿no? Algumas dicas para fazer um startup? Esse é muito simples, difícil. Olha, startup, eu digo que precisa muito não digo governo, mas precisa muito do ecossistema, tá? Você precisa muito das pessoas em volta de você quererem que você cresça com a sua ideia. Porque eu vejo, por exemplo, dois momentos, tá? A minha empresa, a minha startup, ela começou numa cidade chamada Araranguá. Ela começou no sul de Santa Catarina. Essa startup, ela era mantida pela prefeitura local, tá? O dinheiro era da prefeitura. O dinheiro que eu digo é infraestrutura, a infraestrutura, o Wi-Fi, secretário, era de uma prefeitura. Esse ano, 2023, a gente saiu de Araranguá e nós fomos para Florianópolis, onde nós fomos para uma incubadora profissional, ou seja, uma incubadora de tecnologia onde ela é privada. Então, o ambiente que a gente vivia mudou. O ambiente da minha empresa agora é outro nível. A gente tem palestras, a gente tem investidores indo ver a gente tem mídia indo ver a gente, entrevistar. Então, assim, a dica que eu posso te dar, Máximo, procura procura incubadoras de tecnologia, procure ambientes de inovação. A PUC deve ter uma incubadora. Eu acredito que a PUC do Peru deve ter uma incubadora e converse com eles. Verifica, olha, eu quero criar uma empresa. Escolha um nicho de mercado. Escolha o que você quer atacar. Eu quero atacar a indústria médica. Pega uma ideia da indústria médica e trabalha essa ideia. Por exemplo, eu quero desenvolver sensor de temperatura para medir a temperatura das pessoas. Eu quero medir a temperatura da pessoa com essa caneta. Como é que eu faço isso diferente? Será que essa caneta aqui, ela consegue escrever e medir a temperatura da pessoa e jogar essa informação para o meu celular, para o meu mobile? Será que é possível? Isso é inovar. Ela escreve. Quantas canetas você conhece que mede temperatura e escreve? Poucas. Eu não conheço. Tá? Isso é uma inovação. O que pode acontecer é você chegar lá na frente e falar, cara, isso não tem mercado. Mas a startup foi feita para isso. Tá ok? Muito obrigado. Mas tem que inovar, Máximo. Se você tem uma ideia, conversa com a PUC. A PUC deve ter. A PUC é onde, Mário?
Bom, agora, ahorita estoy en la PUC, no es en Que cidade? Sa- Lima. Em Lima. Tá. Em Lima deve ter incubadora em Lima. A cidade de Lima deve ter uma incubadora. Procurem se informar. É importante. Não sei se o termo incubadora, como é que eu falo No, sí, incubadora? ese es el término. Tá. Startups o incubadora. Sí, Incu- no te preocupes, Mas, Máximo, ya vamos a hablar un poco más al respecto. Está bien, profe. ótimo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, estimados? Eu não mostrei para vocês, mas isso aqui é um FPGA, por exemplo. Ó. Isso aqui é um kitzinho de FPGA. Tá? Isso Ajá. aqui, ó, é um ESP32, ó. Deixa eu pegar aqui, ele está na caixinha ainda. Ó. Então, esse aqui, ó, eu consigo colocar este aqui, ó, este aqui eu consigo colocar aqui dentro, ó. Mas eu não consigo fazer o contrário. Eu consigo desenvolver a lógica para chegar próximo desse aqui dentro. Claro, gente, nas devidas proporções, tá? Para você colocar esse cara aqui dentro desse cara aqui, leva-se tempo, tá? Muito tempo. Então, assim, vamos nas devidas proporções, né? Que senão o Mário vai falar, o Rodrigo é maluco. Tá? No, imagina. A ver, en todo caso, está Javier Solís levantando la mano. Javier, por favor. Él vive en Brasil, él estudió en la USP, así que él puede hacer la pregunta directa en portugués. Sim, obrigado, Mário. Obrigado, Rodrigo, pela palestra. Fiquei muito interessado, na verdade, estou aqui na sala, né, dos professores do laboratório. Mais que uma pergunta, eu gostaria que, uma dúvida que estou tendo, assim, do ponto de vista do ensino, né? Você, como falou, Mário, é professor, e fica na minha dúvida, no passado, quando eu era aluno, né? Tinha poucas pessoas tentando fazer uma startup, uma empresa, né? Em sua experiência como professor agora, como vê esse negócio de startups da inovação, que os alunos gostariam de fazer uma empresa, ou assim tem algum aumento, se tem elevado, ou ainda os alunos procuram mais o mercado do trabalho? Olha, obrigado pela pergunta, Javier. Eu vejo pelo meu caso, tá? Nós começamos a startup, eu ainda era professor, a gente começou a startup, eu entrei como, após ela já ter o MVP, a gente tinha a gente tinha um POC, a gente não tinha nem um MVP, a gente tinha um POC. Eu entrei para viabilizar esse MVP. Só que aí chegou uma hora que a gente precisou crescer. E nós chamamos alunos. Então, os alunos fizeram parte da cultura da empresa. Hoje, dois desses alunos viraram sócios. Então, o que eu te digo, tá? O aluno, ele é interessante o ponto de vista do aluno. Eu vejo da seguinte forma: para você inovar com hardware, a gente precisa de pessoas mais velhas, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente sabe os detalhezinhos disso aqui, ó. E isso você adquire com o tempo. Claro, existem pessoas que são gênios, eu conheço pessoas geniais que com 25 anos já conseguem entender tudo aqui, já conseguem tirar um produto disso aqui, tá? Mas, em geral, o que a gente faz? Quando a inovação é em hardware, a gente pega professores, esses professores, eles pedem autorização para a universidade e a gente vai guiando os alunos dentro de uma startup e vai conduzindo os alunos. E eles acabam virando sócios, eles acabam tocando a empresa, tá? Quando a inovação é uma inovação mais de front-end, back-end, os alunos dão conta, porque o que acontece? É muito Python, é muito JavaScript, é muito banco de dados, e a rapaziada está muito esperta nisso. Tá? Então, criptomoedas, eu vejo muito aluno inovando na área de cripto. Porque, cara, se eles entendem a regra de negócio, se eles entendem as bibliotecas, é fácil de inovar. E é só programar.
Aqui não. Aqui entra hardware, entra muito detalhezinho que a pessoa tem que ter experiência. Então, assim, Javier, se tu tiver a oportunidade de inovar, junta alunos bons e fala, vamos criar um produto. E procura uma startup e tenta desenvolver com esses alunos algo para que eles ajudem você a colocar esse produto no mercado. Mas o mais importante, Javier, a minha empresa deu certo, deu muito certo, porque a gente tinha uma equipe muito diversificada. Tá? A gente tinha gente da área comercial, a Miriam, que é a CEO, ela é da área comercial, ela é da área de produção. Então, assim, se você não tiver uma equipe voltada para venda, alguém que saiba vender a ideia, cara, você pode ter a melhor ideia do mundo, você não vai conseguir escalar o teu negócio. Então, assim, a equipe tem que ser muito diversificada, tá? E tem que estar conversando diariamente. É isso aí. Perfecto, obrigado, Rodrigo. Exponha. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? A ver, Johan, levantaste la mano, por favor. Sí, buenas, profesor Mario, estimado Rodrigo. Quería preguntar, bueno, si me puede ayudar con la traducción. Me sorprendió mucho el hecho de que solo el 8.75% por ejemplo, en herramientas de prototipado sea en el empleo del FPGA, ¿no? Entonces, me gustaría saber si adicionalmente alguna tal vez manera creativa o cómo se podría fomentar más el empleo de los FPGAs en prototipado, por ejemplo, ¿no? Olha, Johan, o que eu acredito é que o FPGA, por ele ser uma ferramenta um pouco mais cara, tá? Ele é caro. Vamos e convenhamos. Para você fazer um produto em FPGA, precisa de muita engenharia e precisa de memória, tá? Porque o FPGA, se você desligar, se ele é baseado em SRAM, você vai ter que carregar de novo o teu bitstream. Isso aí é uma memóriazinha que tem ali do lado, tá? Isso tem custo, é caro. Então, o FPGA, por ele ser de uma aplicação muito específica, ele acaba sendo pouco utilizado para as indústrias, tá? Porque a indústria, a maior parte da indústria é a indústria de geladeira, é a indústria de cafeteira, a indústria enfim, de micro-ondas. Então, são indústrias baratas, que precisam de equipamentos de microchips baratos. Diferente, por exemplo, de um data center, que precisa de FPGAs que custam na casa dos 15 mil dólares. Tá? Eu lembro de uma vez, eu trabalhava para a Altera no Brasil, e a gente recebeu uma proposta onde o FPGA que ia ser usado custava aproximadamente 15 mil dólares. Eu lembro até hoje do meu chefe falando. Eu fiquei surpreendido. Tá? E isso faz 10 anos. Então, produtos de alta complexidade é muito utilizado o FPGA. Então, 8.75 eu ainda acho que está dentro do esperado. Tá? A gente não tem tanta indústria de alta performance aqui, eu acredito. Consegui responder a tua pergunta? Muchas gracias. Sí, sí se entendió la idea principal. Gracias. Por Perfecto. supuesto. ¿Alguna otra consulta? O pessoal está tímido, Mário. Tan tímido, parece que no. Pero bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Muito obrigado, caro Rodrigo, por ter ajudado a gente con a tua palestra. Muito obrigado. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos ayudado con tu presentación, con tu tiempo. Simplemente muchas gracias. Obrigado também, tá? Desculpa qualquer engasgo aqui, mas eu fiquei nervoso, tá?